Seja bem-vindo ao canal EBD José Augusto Andrade. Estaremos fazendo o estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense nesse terceiro trimestre, a revista Palavra e Vida. Então, irmãos, quem escreveu essa lição foi o pastor Mauro Estélio Chances, pastor titular da Igreja Batista em Parque Alian, São João de Meriti, Rio de Janeiro, desde 1994. A lição que estaremos estudando é a lição 8, tem como título Generosidade e as Finanças. Essa lição tem como texto base 1 Timóteo 6:10. Então, desde já, nosso agradecimento a esse querido pastor Mauro Estélio Chances, pastor da Igreja Batista em Parque Alian. Irmãos, vamos ler o texto proposto pelo nosso querido pastor Estélio Chances, Mauro Estélio Chances, que está em 1 Timóteo 6:10. E diz assim a palavra de Deus: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Também quero dizer que ao final desse vídeo, desse estudo, estarei orando pelos irmãos para que Deus possa abençoar todos eles que porventura assistirão esse vídeo, Desde já, nosso também sincero agradecimento aos irmãos que têm colaborado com o canal, assistindo, dando seu like, dando também, colocando lá o que você tem achado. Isso é muito importante para nós que fazemos esse trabalho com amor, com carinho também com os irmãos, Diz assim o texto, o estudo, a introdução do estudo. Dinheiro sempre é um assunto que gera opiniões controversas, é verdade. Mas como cristãos devemos ir à fonte da nossa fé. Qual é a fonte da nossa fé? A palavra de Deus. A Bíblia Sagrada é toda fonte de nossa fé, E ver como podemos ser bons mordomos dos recursos financeiros. Então, o que é um mordomo? Mordomo zela pelas coisas do seu Senhor. E nós somos mordomos de Cristo. Mordomos dos recursos financeiros, Na lição anterior, estudamos sobre os bens materiais, Os irmãos lembram do estudo anterior. Não obstante, os recursos financeiros são muito relevantes na vida do ser humano e merecem uma atenção mais especial em nossa reflexão. Então, vamos estar fazendo reflexões sobre esse estudo. Mas antes, propriamente, nós vamos, lembrei de uma coisa aqui e vamos fazer algumas reflexões, algumas perguntas que está dentro do contexto da lição, Na sua relação com o dinheiro, você acredita que pode dominá-lo? Você acredita que pode dominar essa ansiedade pelo dinheiro? A sua vida é caracterizada pelo contentamento, aquilo que Deus tem dado, aquilo que você tem conseguido? É a pergunta para que você me responda. Você diria que é fácil ou difícil ser generoso hoje em dia? Nesse mundo com tantas coisas, com tantas pessoas enganando até as próprias pessoas para conseguir vantagem, você acha que é fácil ou é difícil? Quarto ponto, a quarta pergunta. Temos listado no ponto 4 em que deles você tem maior dificuldade. Nesses 4 pontos, qual a sua dificuldade, E o que você acha que pode ser feito para superar? O que você entende que recebe de graça e, consequentemente, pode oferecer graça? O que você entende por basicamente esse versículo, Então, irmão, voltando à introdução aqui, depois de já estar feito essas perguntas. Como tem de ser a nossa relação com o dinheiro? Como que nós devemos ter a relação com o dinheiro? Muitas pessoas vivem preocupadas em ter dinheiro.
Isso é lógico, né? Dinheiro praticamente movimenta tudo. E como ganhá-lo? As pessoas que trabalham demais, fazem de tudo para acrescentar mais dinheiro no seu dia a dia. O que menos se preocupa, porém, é como gastá-lo, né? Sem nenhuma sabedoria. Então você tem que gastar o dinheiro, você pode gastar seu dinheiro e deve gastar, né? Ninguém está mandando você não gastar o seu dinheiro. Mas devemos gastar com sabedoria. Não fazendo contas, não economizando. Elas simplesmente gastam indiscriminadamente. Tem pessoas que não estão nem aí, né? E vai gastando, gastando. Mas você tem que gastar com sabedoria. Com efeito, passam a vida correndo atrás de prejuízo. Quantas pessoas, né? Com vários cartões de créditos e aquelas contas intermináveis. Como equilibrar essas situações? Afinal, o dinheiro também, ou não, um assunto espiritual. É ou não é um assunto espiritual? Então, nós vamos ver nesse estudo, generosidade e as finanças. E nós vamos ver que também vai se tratar de um assunto bem espiritual. Primeiro ponto, a Bíblia trata o dinheiro. A Bíblia ensina a amar a Deus e amar as pessoas, porém nunca amar o dinheiro. Deus não mandou isso, né? Está escrito, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, porém, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé. Então, muitas pessoas, por amor ao dinheiro, eles se desviaram, cobiçaram e desviaram-se da fé. E atormentaram com muito sofrimento. Nós podemos dizer um desses, Judas Iscariote, né? Que ele vendeu Jesus, né? E o fim dele, né? Nós vamos ver que o fim dele foi tormento, né? Tanto é que ele se suicidou. Então vamos ver 1 Timóteo, aliás é o texto que nós já temos lido, né? Mas vamos ler novamente 1 Timóteo 6,10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ali já está um pouquinho diferente, né? Entenda exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não ama o dinheiro, isso significa uma grande bênção. Essa já é uma grande bênção. Por outro lado, se você o ama, consequentemente serve ao dinheiro. Então você se torna escravo daquele bem que era para servir você, né? Imagina também o inferno, que isso pode representar em sua vida. Em sua família, vale considerar que a expressão forte do texto é o amor ao dinheiro. Então, o amor ao dinheiro que faz as pessoas cair nessas tentações, se desviarem da fé e trazer grandes problemas para si, né? É interessante que a única área em que Deus permite prová-lo é nossas finanças. Isso aqui está baseado lá em Malaquias 3,10, que diz, né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que quando, né, fazer prova de mim, se eu não vou abrir a janela do céu e abastecer os vossos celeiros, né? Então, vamos pegar o certinho aqui, né? Malaquias 3,10. Vamos lá? Tem muitas pessoas que acham que esse versículo está no Antigo Testamento, que não é válido. Mas é válido sim, porque a promessa de Deus é uma só, né, irmãos? Tem uns que querem discutir, mas eu não vou discutir, porque o apóstolo Paulo diz, nós não temos esse costume, nem as igrejas de Deus. Mas vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa o tesouro para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu vos não abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, dela vos advém a maior abastança. Então Deus abriria as janelas do céu
de uma forma extraordinária, porque esse tal não tem limite, né? Como ele diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, sem limite, né? Então nós vemos aqui que Deus é generoso para com a humanidade. Se examinarmos a Bíblia toda, veremos que o dinheiro ocupa um lugar bastante significativo, pela simples razão de que ele ocupa um lugar significativo em nossas vidas. Isso é claro, né? O dinheiro hoje movimenta tudo. Hoje não, sempre, né? A partir de que ele passou a existir, sempre teve sua importância. O dinheiro ou algum assunto sobre ele é mencionado 140 vezes na Bíblia. Então o dinheiro, ele de alguma forma, ele é falado ou mencionado 140 vezes na Bíblia. Considerando as palavras ouro, prata, riqueza, ricos, herança, dívida, pobreza. Tópicos relacionados. Verifica-se que a Bíblia dedica muita atenção à questão financeira, mais do que qualquer outro assunto, e que deve se despertar nossa atenção e cuidado. Então devemos ter bastante cuidado sobre a situação financeira cristã, principalmente cristã. Nós estamos falando de cristã porque somos crentes em Jesus e devemos ter muito cuidado e sabemos que é então um assunto muito espiritual. Atenção e cuidado. Então o dinheiro é algo que influencia muito a vivência humana. Então ela influencia uma sociedade, em razão de uma família, indivíduos, né? Por dinheiro as pessoas roubam, roubam, as pessoas matam e adoecem e enlouquecem. Quantas pessoas se enlouqueceram, né? Quer ver um que fala bem claro aqui que se enlouqueceu pela riqueza? Foi Nabucodonosor. Ele disse lá no seu palácio, andando no palácio, olha tudo isso que eu tenho feito. Aí Deus diz, olha, passou de ti esse reino e agora você vai se tornar como um animal, crescer o pelo, e passar um tempo lá e depois trarei de volta para que você reconheça que existe um Deus, né? Então, irmão, nós vemos que o dinheiro, a riqueza, podem enlouquecer as pessoas. Você não tem que ser contra o dinheiro. Não, nós não somos, né? Pois é com ele que você se alimenta. Nós se alimentamos, né? Através da venda, compra. Chega onde quer, né? Pagando as passagens, abastecendo automóvel, comprando sapato, roupas para andar por aí e etc. O que a palavra nos orienta é não colocar no dinheiro o sentido da nossa vida. Então tem muitas pessoas achando que tendo dinheiro tem tudo. Na verdade, não temos quase nada. Não sermos apegados demasiadamente ao dinheiro. Então a Bíblia orienta que nós não sermos apegados demasiadamente. O que é demasiado? É exagerado, né? E vezes fazendo loucura, como diz aqui, pessoas se matando. Nessa pandemia, muitas pessoas, por achar que não tem aonde se agarrar, tiraram suas vidas. Encontramos um forte estímulo à confiança em Deus para prover. Então nós devemos confiar sempre em Deus. Em vez de tentar ajuntar sem uma finalidade. Então você tem que ter aquela riqueza, aquela renda com um propósito, uma finalidade específica, acumular grandes volumes de riqueza sem motivo justo. Então, Deus permite que nós juntemos riquezas para justificar alguma coisa que Ele quer que você faça, né? Apenas pela simples avareza. Então, nós vamos ver 2 versículos que advertem a gente quando a gente junta riquezas simplesmente por ajuntar, né? Vamos ler Provérbios. Provérbios é só sabedoria, Salomão, né? Provérbios 23, versículo 4 e 5. Não te canses, olha só, não te canses para enriqueceres,
dá de mão a tua própria sabedoria. Então ele chama que nós temos que ter sabedoria com a riqueza, né? Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada? Olha só, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como águia. Então, irmãos, o dinheiro hoje existe e amanhã pode não existir mais. Aqui mesmo no Brasil nós tivemos um plano, né, que as pessoas, por causa de infração, pegavam as suas propriedades, vendiam, botavam na poupança, e veio o governo, um governo que nós tivemos aqui, e baixou esse plano e tirou o dinheiro do povo, porque deu o dinheiro, né? Voou como águia. Então devemos ter esse sentido. Vamos ler também Hebreus, o livro de Hebreus também. Tudo na sabedoria, né? Porque a Bíblia é de Deus. Foi Deus que inspirou. Ele usou homens, mas com a inspiração dele. Né? Então vamos aqui, 13:5, que diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Os irmãos pararam para pensar na especificação aqui da avareza, contentando com o que tendes. Não dado a avareza, mas nós sermos contentes com o que tendes, porque dele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Você, quando junta riqueza, basicamente a riqueza que você junta riqueza, acumula riqueza, e muita riqueza mesmo, e não vai levar. Primeiro você não vai levar, e depois você diz para Deus assim, esse é o meu Deus, né? Como diz lá, não podeis servir a dois senhores. Ou você aborrece um, que lá está escrito mamão, mas quer dizer riqueza, e a Deus, né? Então, irmão, nós vemos aqui que quando a pessoa põe o seu amor ao dinheiro, está menosprezando Deus, porque Deus mesmo, não te deixarei, nem te desampararei. Deus não desampara os seus, né? E os mais atingidos, se os irmãos perceberam nessa pandemia, não foram aqueles que confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, né? Então nós falamos, irmãos, aqui nesse primeiro tópico, como a Bíblia trata o dinheiro. Segundo tópico, quem manda mais? Você ou o dinheiro? Quem tem mandado mais na sua vida? O dinheiro? Né? Uma boa teologia acerca do dinheiro nos leva a uma atitude saudável. Devemos todos os nossos esforços para ganhar, guardar e gastar dinheiro. Então, a lógica é essa, você ganha, guarda e gasta dinheiro também, né? Você não acumula. É comum ouvir que algumas pessoas, a expressão bati o olho, não resisti. Resistir para não ganhar dinheiro é fácil. Ou resistir para não gastá-lo, facilmente é um exercício de caráter que tem fortes implicações espirituais, né? Não por acaso que o diabo fez uso de uma artimanha dessa com Jesus. Ele diz, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Então, irmão, olha só, desde o princípio aqui, Deus já falando a respeito do ganho, da riqueza. E ele usa aqui, o autor, ele usa tudo isso te darei, uma fala de Satanás, que estava fazendo uma proposta, né? Uma proposta, vamos dizer assim, fake, porque ele não tem nada, como é que ele ia dar, né? Então, Jesus disse, só adorará a Deus. Não, os irmãos conhecem esse versículo. Aí vem a facilidade, só se prostrar. Irmãos, é a pessoa que as pessoas, quando não resistem à tentação, a queda dele é certa. Então, se Jesus tivesse prostrado ali, ele teria caído certamente. Muitos caem porque deixam ele vai pelas facilidades, né? Outro ponto também aqui é a facilidade. Os recursos fáceis, como lotérica, esses recursos, né? Essas pirâmides que eles falam aí,
Muitas pessoas caem em golpes extraordinários porque querem coisas fáceis, coisas instantâneas, rápidas, né? Por achar que não tem tempo. Na verdade, nós não temos tempo nenhum. Não enxerga as consequências, não pensa nas implicações, né, irmãos? Morais e principalmente espirituais de uma atitude. Por isso que muitos, aquele versículo que fala, né, muitos já perderam a esperança, a vida, se enlouquecem, porque não pensam na espiritualidade. A Bíblia não é contra o dinheiro, mas a sua divinização. Então existe um Deus do dinheiro, e nós já falamos aqui, se chama Mamon. Mamon é riquezas. E muitas pessoas botam a sua confiança nesse Deus chamado riqueza, Mamon. E contra o culto ao dinheiro, né? Como se fosse fonte de todo o bem. A Bíblia diz que é a fonte de todos os males, né? Mas aqui, o amor ao dinheiro que eu estou falando, né? É a fonte de todos os males. Aqui, como se o dinheiro fosse a fonte do bem. Paulo nos adverte que a paixão pelo dinheiro é a raiz de todos os problemas da humanidade. Por dinheiro, por riquezas, povos fazem guerra, né? Nós vemos aí, né? E podemos ser destruídos não pelo dinheiro, mas pelo que fazemos com e por ele. Pessoas, por dinheiro, às vezes tem até uma profissão estável, são empregados, mas a ganância é tanta pelo amor ao dinheiro que coloca em xeque toda a moralidade dele, tudo que ele conseguiu com trabalho por água abaixo, né, irmãos? Isso é muito triste. E nós vemos aí exemplos e exemplos, pessoas que se afundam por causa desse amor a esse Deus chamado riquezas, dinheiro. A síntese, o resumo, né? Portanto, é simples. Todos devemos nos esforçar para ganhar, guardar e gastar dinheiro. Essa é a lógica, né? Não ser egoísta, desde que seja de uma forma prudente. Então, Deus permite que nós tenhamos riqueza para ajudar outros, né? Como bons mordomos de Cristo e dos recursos que Ele nos deu. E devemos olhar para o dinheiro com a visão da eternidade. Assim, o verdadeiro mordomo de Cristo junta tesouros que terão dividendos na eternidade. Então, você, quando fizer uma obra que você ajude, um bem que você faça, você está depositando na eternidade. Cabe uma pergunta aqui. O que você tem investido dos seus recursos financeiros para a eternidade, né? É uma pergunta. Cada um vai responder de acordo com o seu entendimento, de acordo com o estudo que nós fizemos aqui. Estamos fazendo, na verdade. Terceiro e último ponto, nós falamos, irmãos, como a Bíblia trata o dinheiro. Segundo ponto, quem manda mais, você ou o dinheiro? E agora, terceiro ponto, experimentando o contentamento, né? Devemos se contentar com o que nós temos. Então, esse vale muito mais para agora, que a gente já vimos qual benefício e os males que o dinheiro pode nos dar. Agora nós vamos ver a razão por que nós não devemos amar o dinheiro. Devemos cultivar a certeza de que Deus está conosco. Tem até um hino. Aí eu estava falando com minha esposa hoje, né? Que Deus está conosco. Deus está conosco. Né? Só um trechinho que eu não sei cantar muito bem, não. Então, irmão, nós vemos aqui, Deus está conosco. Deus sempre. Aliás, a palavra de Jesus, quando ele foi desse mundo, ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? É Ele quem provê as nossas necessidades. Às vezes você pensa que você, os seus méritos, mas não, Deus provê. E às vezes você tem pessoas que têm dificuldade de arranjar um emprego,
está travado. Por quê? Porque ele não crê que Deus provê aquela atitude para ele. Peça para Deus e ele vai abrir a janela dos céus, como ele fala lá. E Deus vai prover todas as suas necessidades. Desse modo, olharemos para o dinheiro sem a perspectiva da dependência. Não devemos depender do dinheiro, devemos depender de Deus. Caso contrário, não experimentaremos real contentamento. Verdade, né? Deus supre toda a nossa necessidade, como foi falado nesse estudo. Há coisas que não têm preço, coisas que o dinheiro não compra. Aquelas mais significativas. Então, irmão, está mais do que claro que tem coisas que dinheiro jamais vai comprar. Honestidade, dignidade, a eternidade, a salvação. Isso não se compra com dinheiro. O dinheiro não pode alterar o que somos, viu? Embora pensamos o contrário, embora nós temos na nossa mente que, ao contrário do que o dinheiro pode, né, mudar. O dinheiro deve ser apenas um meio para satisfazer as nossas necessidades essenciais. Então ela está aí para que nós utilizemos para fazer o bem às pessoas, para nós mesmos, né? E para que seja utilizado da melhor forma possível para o reino dos céus, sendo bons dispenseiros da graça de Deus, para repartir, para ajudar as pessoas e a nós mesmos, né? Paulo afirma que o contentamento é a verdadeira riqueza, que nós estarmos contentes com o que nós temos, que vem de uma vida íntegra, equilibrada, íntegra. Então, uma vida íntegra, né, e equilibrada. Devemos ser essas pessoas, não ser desesperadas, ser íntegro. A integridade, por sua vez, produz um coração contente. Por isso que muitas pessoas vão dizer, eu tenho riqueza, tenho isso, tenho aquilo, mas não sou feliz. Por quê? Porque ele não tem Deus, não é contente com aquilo que tem, ele sempre quer mais. O contente, ele está feliz. Quantas pessoas nesse tempo de escassez de recursos, por conta da pandemia, perderam tudo que tinham, fecharam seus negócios, chegaram à conclusão de que o melhor caminho seria dar cabo da sua vida. É o que eu já tinha mencionado. Muitas pessoas, nessa pandemia, ou outras situações, eles chegam a um ponto que, se não tiver dinheiro, a vida dele não tem mais sentido. Então, eles entram num caos de tirar sua própria vida, o dom de Deus. Justamente porque colocaram seu recurso financeiro como finalidade. Então, a sua vida estava baseada em finanças e terminava ali. Ali era o final de tudo, né? Que não é. A finalidade no sentido da sua existência, olha só. A finalidade da existência dele estava baseado naquilo ali, nos seus negócios. A fonte do nosso contentamento, o sentido tem de ser sempre quem? O nosso Deus, o nosso bom Deus. Aquele que foi lá e morreu na cruz por nós, o Senhor Jesus Cristo. E nos deu a vida e vida eterna com abundância, né? Aliás, irmãos, tudo que Deus dá é sempre grandioso, né? Ele não dá sobre medida, ele dá transbordante. Que sempre todas as nossas necessidades, que supre todas as nossas necessidades. Assim não tema quando o dinheiro faltar. Trabalhe e confie que Deus providenciará os recursos. Ele é o dono do ouro e da prata. Irmãos, para o ímpio é difícil o que eu vou falar. Para as pessoas que não têm conhecimento de Deus é difícil. Mas para nós que cremos num Deus que criou-se tudo, que chama nós de filhos e tem
dado esse direito através de Jesus de ser filho dele, o que um pai que tem essa riqueza toda desse mundo, desse universo, vai dizer não para o seu filho? É impossível, irmão. Ainda mais quando o filho é bem intencionado para com o pai, né? E aqui ele fala, ele é o dono do ouro e da prata. Tudo é dele, irmão. E nós somos muito gananciosos e não somos mordomos de Deus. E negamos essa confiança. Devemos confiar mais em Deus e Deus vai abrir a janela dos céus para nós, né? Meu amigo, meu irmão, já estamos chegando no final, concluindo já esse estudo. Quero agradecer a você, mas vamos concluir aqui. Por fim, sempre que possível, use seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Ó, a recomendação. Quem tem, porque recebeu pela graça. Foi pela graça de Deus. De graça de. Jesus disse aos seus discípulos, referindo não ao dinheiro, mas outras bênçãos recebidas. Você recebeu de graça? Dei também de graça. Isso está em Mateus 10, 8. Mas, irmãos, tudo que nós pudermos fazer de bom para com as pessoas, devemos abrir o nosso coração. Meu amigo, meu irmão, agora sim, chegando ao final do estudo, quero agradecer primeiramente por você ter ficado conosco até o final desse estudo. Que Deus, nosso Deus, possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua família, o seu coração. Que Deus dê um entendimento de que o dinheiro é importante, mas que maior do que o dinheiro é Deus na nossa vida. O dinheiro é como aquilo que foi falado, né? Daqui a pouco ele está indo embora, né? E nós sabemos que Deus é eterno. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus nos dá. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao único e eterno verdadeiro Deus, ao Deus que criou tudo que nós vemos. Tu és o único Deus verdadeiro, Senhor. Não existe Deus fora de ti. O que existe são imaginações humanas que representam o seu próprio querer. Mas nós sabemos que tu, Senhor, é antes de qualquer coisa, Senhor, que venha existir. Por isso, Deus, eu te agradeço. Eu te louvo e te exalto. Eu te glorifico, Senhor, na tua beleza, na tua santidade. Tu és sublime, Senhor. Tu és santo. Tu és poderoso. Agradeço, Senhor, a vida daqueles que têm compartilhado comigo nesse vídeo. Têm se inscrito no canal. Tem por vezes, Senhor, visto só de passagem, mas que tem meditado nas coisas que aqui são faladas. Que o Senhor possa abençoar a vida dessas pessoas, desses irmãos, desses amigos, que têm se achegado para ouvir a mensagem de salvação através do estudo da Bíblia, da EBD, da Escola Bíblica Dominical, da Tua Palavra. Que o Senhor possa encher os seus celeiros de bênçãos espirituais. Que o Senhor possa encher a sua vida de boas coisas, de coisas maravilhosas, que leve para a vida e vida eterna. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode todas as coisas. Que nós possamos servir a Ti com amor, com sabedoria, com entendimento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de falar contigo através da oração, pela qual o Senhor Jesus nos ensinou, que oramos ao Pai com entendimento, com sabedoria. Obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco.
Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir.